Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Acontece Agora. Vamos juntos dar uma olhada no que é notícia nesta terça-feira. A gente começa com atualizações sobre a crise no leste europeu. O Conselho de Segurança das Nações Unidas foi convocado para debater a situação na Ucrânia e o reconhecimento das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk. A ONU e a maioria dos países membros do Conselho de Segurança condenaram em reunião na noite de segunda-feira a decisão da Rússia de reconhecer a independência de repúblicas separatistas na Ucrânia e o envio de tropas para as regiões. A Ucrânia pediu que a Rússia anule a decisão e retorne à mesa de negociações para uma retirada imediata e verificável das tropas de ocupação. Não temos que adivinhar os motivos do presidente Putin. Ele fez uma série de falsas e revoltantes afirmações sobre a Ucrânia, que buscam criar um pretexto para uma guerra. E imediatamente depois, tropas russas entraram na região de Donbass. O embaixador russo na ONU afirmou que o país não fecha as portas para a diplomacia para resolver a crise. Distintos colegas, gostaria de pedir aos ocidentais que pensem duas vezes para deixar as emoções de lado e não piorar a situação. Ninguém, além de vocês, pode gerar o recuo dos planos militares de Kiev e forçar que parem com os bombardeios e provocações contra as repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, que nessas novas condições poderia causar consequências perigosas. Durante a sessão, vários membros do Conselho de Segurança condenaram os últimos eventos. Entre os países que criticaram a Rússia estão França, Noruega e Irlanda. A China não fez críticas diretas e pediu que as divergências sejam resolvidas por meios pacíficos. 2 decretos assinados pelo presidente russo Vladimir Putin na última segunda-feira reconheceram as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e pediram ao Ministério da Defesa que as Forças Armadas da Rússia assumam as funções de manutenção da paz. E falando agora aqui do Brasil, acontece nesta noite a cerimônia de posse no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes vão ser empossados como presidente e vice do TSE. O ministro Edson Fachin toma posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na mesma ocasião, o ministro Alexandre de Moraes vai ser empossado vice-presidente. Por razões de segurança sanitária devido à pandemia de Covid-19, a cerimônia vai ter formato virtual e não vai ter convidados em plenário. A cerimônia também marca a despedida do ministro Luiz Roberto Barroso, que está à frente do TSE desde maio de 2020. Fachin e Moraes foram eleitos para os cargos por meio de votação em urna eletrônica no dia 17 de dezembro do ano passado. Durante a cerimônia, o ministro Edson Fachin deve ir à tribuna para prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Em seguida, já na condição de presidente do TSE, Fachin dará posse ao ministro Alexandre de Moraes como vice-presidente da Corte. Fachin vai conduzir o TSE até 17 de agosto deste ano, quando completa o segundo biênio como integrante efetivo do tribunal. Nestes 6 meses, a gestão dará continuidade ao processo de preparação das eleições. Entre os eventos de preparação das eleições deste ano, o TSE também já promoveu o teste público de segurança em novembro do ano passado e aprovou em dezembro todas as resoluções referentes ao pleito. O número de pedidos de seguro-desemprego voltou a subir em janeiro. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a nossa repórter Maria Clara Leite. Ao todo, foram registrados quase 530 mil requerimentos, o que representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado do ano, houve queda, também de 10%. De janeiro a dezembro de 2021, foram registrados 6 milhões de pedidos. O recorde de requerimentos foi registrado em maio de 2020, lá no começo da pandemia, quando foram feitos pouco mais de 960 mil pedidos, a maior marca da série histórica. Essa piora mais acentuada no começo de 2022 pode ser um reflexo da desaceleração econômica e também do surto da variante Ômicron da Covid-19 e também da influenza, que afetaram principalmente o setor de serviços. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul está oferecendo um curso gratuito sobre segurança no trânsito, com aulas de primeiros socorros e pilotagem segura. A intenção é atrair o maior número possível de pessoas que se deslocam em motos.
Estas imagens são de uma câmera colocada no capacete de bombeiro durante o atendimento a uma ocorrência. São profissionais que se arriscam no trânsito e que têm de ter uma habilidade ímpar. Mas ter habilidades para prestar socorro é apenas uma das funções dos motossocorristas. Afinal, a prevenção e a educação também são vertentes a serem levadas à população. O sargento Melim representa o Corpo de Bombeiros e conheceu detalhes de um curso em Brasília. A ideia agora é repassar os ensinamentos para o cidadão e a cidadã que dependem da moto, mas não têm todas as técnicas para uma pilotagem segura. Nós que trabalhamos no dia a dia, observamos situações, acidentes de trânsito que poderiam ter sido evitados por simples ações e atitudes corretas do motociclista. A gente preocupado com isso e ciente da nossa responsabilidade social, nós buscamos alguma forma de poder levar isso fora dos quartéis, levar isso para a população. Entre os ensinamentos do curso, o bombeiro comenta que passa pela pilotagem e também primeiros socorros. É oferecido noções básicas de atendimento pré-hospitalar, como você proceder a hora que você se depara com um acidente de trânsito. É passar também técnicas de pilotagem, de maniabilidade, noções de frenagem. Nós ensinamos, nós passamos para o motociclista a forma correta de frear a sua moto e a forma correta também de acionar o socorro, ao serviço de emergência do 193. Os pré-requisitos para o candidato são ter CNH para pilotagem de motocicleta e também ter a própria moto, que tem que estar com a documentação em dia. O primeiro curso é básico, mas a ideia é estender para intermediário e avançado. O que se percebe nas ruas é que ações básicas, como saber a forma correta de frear a moto, podem evitar acidentes. A frenagem é o que salva o motociclista. Então, muitas vezes o motociclista ele aciona somente o freio dianteiro ou somente o freio traseiro. A moto ele oferece 3 tipos de freio, que é o freio dianteiro, traseiro e o freio motor. Então, no nosso treinamento, nós oferecemos para o motociclista uma forma correta de frear a sua moto com segurança, utilizando os 3 freios. São apenas 25 vagas, mas como se inscrever? Para se inscrever é fácil. Entre em nosso Instagram, Motossocorro CBMMS. No nosso Instagram tem um link onde o candidato ele se inscreverá e colocar todas as informações necessárias para ele poder concorrer a uma vaga para participar do nosso projeto. E antes de encerrar, você confere a previsão do tempo para essa terça-feira em algumas cidades do país. Vamos juntos aqui no nosso telão. Em São Paulo, o dia vai ser quente, a temperatura pode chegar até 33 graus. Em Petrópolis, que a gente tem falado bastante, inclusive em função da tragédia que aconteceu e hoje completa uma semana, o tempo deve ficar instável e a temperatura não vai passar dos 27 graus. O sol deve aparecer em alguns momentos, mas tem previsão de pancadas de chuva no finalzinho da tarde, com um volume de até 45 milímetros. E em Alegre, no Espírito Santo, o sol deve predominar e a temperatura também, assim como São Paulo, chega a 33 graus, mas também deve chover no finalzinho da tarde. Essa edição fica por aqui, mas eu volto em menos de uma hora com mais informações. Na edição das 11, a gente fala sobre o abono salarial. Uma revisão no cadastro de trabalhadores pode incluir quase 2 milhões de beneficiários. Nós voltamos já.